Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos, todas vocês, para a nossa oportunidade única aqui de estudar, realizando comentários das questões que caíram no 42º exame de ordem. Eu vou comentar com vocês agora as questões de ética profissional. Então vamos para a tela para que a gente possa já trabalhar aqui essas primeiras abordagens feitas na disciplina, sem dúvida alguma, que é aquela mais importante na sua prova, né? Então vamos lá. Primeira questão dizia assim, ó: determinada operação de combate à corrupção, conduzida pela Polícia Federal, reuniu elementos indicativos de autoria e materialidade da prática de crime por parte de Cláudio, advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Com base nesses elementos, a Justiça Federal expediu mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, qual foi cumprido na presença de representante da OAB e no endereço de Cláudio, o qual também lhe servia como local de trabalho. Legal? Deixa eu ver, tem mais? Tem mais. Foram apreendidos e periciados notebook e 2 aparelhos de telefone celular, todos contendo informações sobre diversos processos de clientes patrocinados por Cláudio. Olha lá, hein? A respeito da validade jurídica da diligência realizada e da utilização das informações encontradas nas mídias apreendidas, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão que envolve, portanto, prerrogativas e temas novos aí dispostos no Estatuto da OAB. Vamos para a primeira alternativa, dizia assim, ó: a medida cautelar decretada, ela é inválida, uma vez que o Estatuto da Advocacia assegura a inviolabilidade absoluta. Pessoal, a gente não precisa nem continuar. Não existe direito, aliás, existem alguns que são extremamente remotos que eu já vou até mencionar, mas em regra não existem direitos absolutos no nosso sistema jurídico. Se pudéssemos aqui afirmar apenas aqueles que são absolutos, teríamos a impossibilidade de realização de tortura e a impossibilidade de redução à condição análoga de escravo. Fora isso, até o direito à vida nós temos ali que existe situações em que serão, né, flexibilizados de alguma maneira, já que o Brasil, por exemplo, adota a possibilidade da pena de morte em situações específicas, guerra declarada, Código de Processo Penal Militar, já que se admite o aborto, né, em algumas situações. Enfim, então nem o direito à vida, que é um pressuposto aí do direito, vai ser absoluto. Letra A, portanto, está errada, uma vez que existe sim aqui a possibilidade de que haja o mandado de busca e apreensão, né? Então, ou seja, não é inviolável assim de forma absoluta. Letra B. Letra B diz: a medida cautelar decretada é válida porque não foi cumprida no escritório de Cláudio, mas na sua residência. Porém, as informações encontradas sobre os clientes de Cláudio estão protegidas de modo insuperável pelo Estatuto. Essas palavras generalizantes, né? Pelo Estatuto da Advocacia e, portanto, não podem ser utilizadas. Pessoal, a letra B também está incorreta porque a inviolabilidade não depende do local. Tá? Não depende do local. Pode ser escritório, pode ser residência, porque o estatuto fala escritório ou local de trabalho. Se o local de trabalho é residência, vai ser ali, de fato, o espaço também protegido, ok? Enfim, então muita atenção aqui a essas situações. Próxima letra que eu quero analisar, que é a alternativa C. A medida cautelar decretada é inválida, tendo em vista a inviolabilidade do escritório ou local de trabalho do advogado. Mas as informações encontradas sobre os clientes podem ser utilizadas caso esses clientes também figurem formalmente como investigados. Pessoal, a letra C está errada porque a medida cautelar não é inválida se for cumprido com todas as garantias legais, né? Os cuidados que devemos ter ali, a cadeia de custódia, a autoridade comunicar à OAB para que envie representante, enfim. Então, todos esses detalhes aqui são importantes. E um outro detalhe, né? Nessa situação, a inviolabilidade do advogado ela pode ser quebrada, especialmente se os clientes aqui tiverem, né, forem partícipes ou autores com o advogado da prática do mesmo crime. Então é justamente a exceção que o estatuto estabelece. Não seria uma blindagem aqui meio que desmedida, né, para o escritório de advocacia, para o advogado. Nos restou a letra D. A letra D diz assim, ó. Cadê? Cadê a letra D? Aqui.
A medida cautelar decretada é válida e as informações encontradas sobre os clientes de Cláudio poderão ser utilizadas se esses clientes forem formalmente investigados como partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à decretação da medida. Letra D é a alternativa correta, uma vez aí que está alinhado, né, ao que nós temos no Estatuto da OAB. A inviolabilidade do escritório de advocacia não é absoluto, como eu disse, não é uma inviolabilidade absoluta, ainda que a inviolabilidade seja mencionada na Constituição, artigo 133 também, mas ela deve resguardar que não haja arbitrariedade, discricionariedade. Se há indícios de participação do advogado, se há busca e apreensão pormenorizada, se houve ali a comunicação prévia para que fosse enviado um representante, né? Lembrando que a inércia não pode ser por parte da autoridade judiciária. Se a autoridade judiciária comunicou, mas a OAB não mandou representante, o ato permanece válido, tá bom? Então, letra D é a alternativa correta dessa primeira questão. Próxima questão que nós temos aqui dizia assim, ó. O advogado Antônio Carlos ajuizou em favor de sua cliente Celina lide manifestamente temerária em face de João. A esse respeito, à luz do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. A responsabilidade de Antônio Carlos e Celina será solidária, independentemente do intuito de lesar João, parte contrária. Pessoal, está incorreta, né? Porque a responsabilidade solidária aqui entre os dois depende da comprovação de que ambos queriam lesar. Aqui no caso era o João, né? Caso não haja essa comunhão de desígnios aqui, não tem como falar em responsabilidade solidária. Então, letra A está incorreta. Letra B diz assim: não há responsabilidade solidária entre Celina e Antônio Carlos se comprovados que não estavam coligados nesses intuitos, né, nos seus intuitos. Perfeita. Letra B é a letra correta, mas para a gente poder aproveitar aqui a ocasião da revisão, vamos aqui olhar o que diz a letra C. Celina poderá ser responsabilizada se comprovada a violação do dever de cuidado, ao constar como parte autora no processo, ainda que não esteja coligada ao seu advogado. Pessoal, não tem nada a ver, né? Porque ela pode ser responsabilizada individualmente se existir dolo culpa, tá? Se existir dolo ou culpa. Mas a responsabilização solidária é que vai impor ali a unidade de desígnios entre o cliente e o advogado. Letra D dizia o seguinte: caso comprovado que Celina não sabia do conteúdo da lide, Antônio Carlos não poderá ser civilmente responsável de forma isolada, porque a responsabilização do advogado exige participação dolosa de Celina, né? Não, pessoal, ele pode sim ser responsabilizado de forma isolada, independentemente da ciência ou participação, né? A questão é se existe aqui a unidade de desígnios, como nós vimos aí, é o verdadeiro conluio, né, entre o advogado e o seu cliente. Então, essa questão nós temos aqui como resposta correta a letra B. Não há responsabilidade solidária entre Celina e Antônio Carlos, se comprovado que não estavam coligados nos seus intuitos. Ok? Próxima questão dizia o seguinte: Roberto Silva, advogado e sócio fundador da Sociedade de Advogados Silva e Souza Advogados Associados, foi eleito para o cargo de prefeito do município Ômega. Embora feliz e motivado com o mandato que lhe foi confiado pela população, Roberto Silva não gostaria de se retirar da Sociedade de Advogados por ele fundada. Considerando o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa que descreve corretamente a situação societária e a eventual atuação de Roberto Silva como advogado após assumir o cargo de prefeito de Ômega. Pessoal, aqui era necessário você conhecer um pouquinho sobre sociedades e também sobre atividades incompatíveis com a advocacia. Vamos lá ver quais eram as alternativas que nós tínhamos. Letra A. Aliás, deixa eu ver a parte final da pergunta. Após assumir, assinale a afirmativa que descreve corretamente a situação societária. Beleza. Letra A. É impositiva a exclusão de Roberto Silva da sociedade. Pessoal, vamos lembrar que a incompatibilidade de ocupar um cargo de chefe do Poder Executivo, ela possui natureza temporária. Então ele não vai ter nem cancelamento. Não faz sentido fazer que ele seja excluído da sociedade.
a consequência que vai ter para a inscrição dele vai ser a licença. É temporário, né? Então, letra A não tem nada a ver. Podemos avançar. Letra B. Diz assim: o exercício do mandato de prefeito de Ômega impede apenas que Roberto advogue contra a fazenda pública. Cuidado, hein, pessoal? Essa descrição da letra B, ela tem mais conexão com a chamada situação de impedimento do artigo 30, que é para a situação ou do servidor, que também pode advogar em ambiente privado, ou do parlamentar, desde que ele não seja membro da mesa da casa respectiva. Então, não impede, não. É incompatível e gera licença. Enquanto ele estiver no mandato, ele está ali licenciado, tá? Letra C. Vamos para a letra C. Dizia o seguinte: o exercício do mandato de prefeito de Ômega é incompatível com a advocacia. Beleza. Mas, por si só, não excluirá Roberto Silva da sociedade, a qual poderá continuar explorando seu nome e a imagem do seu fundador. Pessoal, não. Ele estará licenciado e, obviamente, que a ideia, inclusive, aqui da incompatibilidade, né, daquele que ocupa cargo de chefe de executivo, é evitar a captação de clientela, evitar o tráfico de influência, né, mostrar que, olha, o nosso sócio ele é prefeito. E indiretamente acaba acontecendo, sobretudo quando tem um nome na razão social. Mas ele não pode aqui, dessa maneira ostensiva, como consta, ó, continuar explorando o nome e a imagem. Então, não tem nada a ver. Vamos para a letra D, a alternativa que nos restou aqui. Embora incompatível com a advocacia, então está bem parecido com o anterior. Ó. O exercício do cargo de prefeito por si só não excluirá Roberto. Contudo, deve o fato ser averbado no registro da sociedade, bem como observada a incompatibilidade temporária. Perfeito, letra D. A incompatibilidade aqui, pessoal, ela está no artigo 28, inciso 1 do Estatuto. Por ela ter natureza de temporariedade, a consequência que nós teremos, a inscrição dele será a de licença, e por ser tanto a incompatibilidade quanto o impedimento, devem ser comunicados à OAB para que haja averbação, tornando pública a situação, então. Tá? Letra D é a letra correta. Próxima questão. Olha lá. Diz assim: a advogada Nina exerce função na diretoria do Conselho Federal da OAB. Em virtude exclusivamente das funções desempenhadas na OAB, Nina toma conhecimento de certos fatos envolvendo seus colegas advogados João e Maria. Nina acaba de receber uma intimação para depor como testemunha em audiência de instrução e julgamento. Olha que interessante, Nina tem acesso a informações sigilosas, hein? Referente a uma ação indenizatória de cunho meramente patrimonial, sem envolver grave ameaça ao direito à vida e à honra, ajuizada por Maria em face de João, cujo objeto tem relação com mencionados fatos que tomou. Tá? Então, veja que eu ainda vou continuar a leitura aqui, mas veja que o enunciado já está dando todas as dicas, né, de que não há situação que autorizaria violação de sigilo. Mas vamos lá. Deixa eu voltar. Ó. José Maria, cujo objeto tem relação com mencionados fatos de que tomou conhecimento no exercício da citada função no Conselho Federal da OAB. Considerando a situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Letra A diz assim: Nina não deve depor sobre os fatos que soube diante do sigilo profissional. Alternativa correta. O examinador poderia ter questionado, inclusive aqui, se Nina teria a obrigação de comparecimento. Né? Ela deve comparecer, mas não pode revelar segredo. Tanto é que o enunciado já dizia que as situações que autorizariam a violação do sigilo não existiam no caso. Tá? Vamos ver as outras alternativas. Letra B. Nina não poderá alegar sigilo profissional. Pessoal, nem precisa continuar. Lógico que aqui é impositiva, porque a frente de funções e cargos junto à OAB também tem que respeitar o segredo do sigilo profissional. C. Nina deverá relatar os fatos sobre os quais tomou conhecimento, pois se trata de ação indenizatória de cunho nada a ver, pessoal. Sigilo profissional, que deve ser respeitado. Letra D. Nina tem um dever legal de permanecer em silêncio sobre os fatos indagados, salvo em circunstâncias excepcionais, tais como a defesa judicial de familiares e amigos íntimos. Pessoal, estava tudo ok até essa vírgula final. Né? Os fatos excepcionais envolvem afronta ao advogado, risco à honra ou ameaça à vida do advogado ou de terceiros. Não são as hipóteses aqui. Então,
Resposta correta aqui, alternativa A. E o fundamento, se você quiser anotar, artigo 7º, inciso 19 do Estatuto, que trata sobre esse dever de sigilo. Próxima questão. Dizia o seguinte: Roberto Gil, professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do Estado Alfa, é casado com Maria Amélia, servidora do Ministério da Saúde há 35 anos. Maria Amélia contou a seu esposo que várias colegas do Ministério da Saúde estão ajuizando ações contra a União, em que postulam o recebimento de gratificações de atividades de combate e controle de endemias. E indagou ao Roberto Gil se poderia assumir o patrocínio dessas causas como advogado. Com base no caso narrado sobre as incompatibilidades e impedimentos ao exercício da advocacia, assinale a afirmativa correta. Pessoal, olha que interessante. O fato de Roberto Gil ser professor de direito de uma universidade federal, né, provavelmente de uma autarquia, você tem aqui a situação do impedimento. Só que ele é professor de direito, né? Então, curso de ciências jurídicas, e aí existe um tratamento diferente para essa situação. Vamos lá. As alternativas. Letra A. O exercício da advocacia é incompatível com a de professor da universidade, não sendo possível. Pessoal, não é incompatível. O que poderia trazer aqui seria impedimento. Impedimento à luz do artigo 30 do Estatuto. Não é o caso, tá? Aqui seria o artigo 30, inciso 1, que se aplicaria. Então, a letra A está errada. B. Roberto Gil não poderá assumir o patrocínio dessas causas, porque, sendo servidor da administração, artigo 30, inciso 1, está impedido de exercer a advocacia. Pessoal, em regra, ele estaria impedido. No entanto, existe o parágrafo único do próprio artigo 30 que vai dizer, né, que os docentes em cursos jurídicos não se enquadram nesse impedimento. Então, mesmo sendo servidor, mas pelo fato de ser professor do curso jurídico, aí ele não entra no impedimento. Letra B, que nós vimos agora, vamos para a próxima, letra C. Roberto Gil poderá assumir o patrocínio da causa apenas de sua esposa, pois apesar de existir regra de impedimento, pessoal, nada a ver, ele pode exercer em favor de todas as amigas dela, né? Tá na hora de captar clientes aí para a família ficar rica e feliz. Então, letra C não é só restrito à esposa. Nos restou a letra D, que diz: embora em regra os servidores da administração indireta estejam impedidos de exercer a advocacia contra a fazenda pública remuneradora ou a qual seja vinculada a entidade empregadora, Roberto Gil poderá assumir o patrocínio, pois os docentes de cursos jurídicos não estão sujeitos a essa vedação. Artigo 30, inciso 1, combinado com o parágrafo único do mesmo artigo 30. Tá bom? Então, resposta correta aqui, letra D. Próxima questão, pessoal. Dizia assim, ó. José Fabiano, advogado recém-inscrito na OAB, com 2 anos e 6 meses de exercício da profissão, decidiu se candidatar para o cargo de conselheiro seccional da Ordem. Durante o procedimento de verificação da regularidade de sua candidatura, observou-se que ele havia sido condenado pela prática de infração disciplinar de abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorrido 10 dias da comunicação de renúncia, tendo-lhe sido imposta a sanção de censura, sem que tenha ocorrido até o momento da eleição sua reabilitação. Com base nessa situação hipotética e considerando as eleições da OAB, assinale a alternativa correta. Nós tínhamos aqui, letra A. José Fabiano somente poderá participar da eleição caso não haja outros candidatos dispostos a concorrer para o cargo. Meus amigos, aqui ó, já está errado, né? Porque a letra A, ela fala sobre as condições de elegibilidade para quem pretende se candidatar a cargo no Conselho Seccional. E as condições, elas são rígidas, né? Não dá para ter aqui nenhum tipo de flexibilidade, só pelo fato de não ter outros candidatos. Então, não tem nada a ver, letra A está errada. Letra B. José Fabiano não poderá participar da eleição corrente porque ainda não completou o prazo de 3 anos de efetivo exercício profissional da advocacia por ter também sido apenado com sanção disciplinar sem que tenha sucedido a reabilitação. Perfeito, pessoal. A letra B está correta porque ela está alinhado aqui, né, ao artigo 63, parágrafo 2º do Estatuto, uma vez que ele
precisa ter aqui algumas situações a serem cumpridas. Por exemplo, ó, o candidato deve, vou ler para vocês o dispositivo. O candidato deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação. Ou seja, está dizendo aqui que não tem reabilitação. E exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos. Pessoal, mais de 3 anos se ele quiser ser do Conselho Seccional. E, deixa eu ver aqui, ó, a profissão há mais de 3 anos nas eleições para os cargos de Conselho Seccional e das subseções, quando houver, e mais de 5 anos para as eleições para os demais cargos, como no Conselho Federal. Tá? Então, duas situações aqui que vão trazer para nós atenção. Primeiro, o fato de ele ter sido condenado, ainda que a sanção seja leve, e não ter tido a reabilitação, né? São 3 pontos. E o terceiro ponto envolve o fato do tempo que ele tem de atividade da advocacia. Então, a letra B é a letra correta, mas vamos ler aqui as demais. José Fabiano poderá participar da eleição e concorrer ao cargo de conselheiro seccional porque exerce a profissão. Pessoal, não pode por conta da condenação e por conta do tempo, né? D. José Fabiano não poderá participar da eleição corrente de futuras, porque uma vez apenado com sanção disciplinar, não mais pode recuperar sua condição de elegibilidade. Está incorreto, porque ele pode se reabilitar após cumprida a sanção disciplinar imposta. Ok? Então, também está errada a letra D. A alternativa correta aqui é a alternativa letra B, que nós vimos aqui, ó. Ele não pode participar porque não completou o prazo e porque não tem ali a reabilitação. Ok? Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: a sociedade empresária Alfa contratou o advogado João Carlos para propor ação de repetição de indébito tributário contra a Fazenda Nacional. Foi outorgado mandato específico para a referida demanda e celebrado o respectivo contrato de honorários. No decorrer da prestação dos serviços, devido ao grande conhecimento de João Carlos em outras áreas do direito, bem como a sua pronta disponibilidade, os responsáveis pela Alfa passaram a consultá-lo informalmente sobre diversos assuntos da empresa, inclusive adotando medidas e tomando decisões a partir das orientações verbais prestadas. Tema interessante, hein? Vamos ver aqui as alternativas que serão apresentadas. 6 meses após o início dessas consultas, a empresa Alfa e João Carlos formalizaram outro contrato de honorários advocatícios, com efeitos prospectivos, desta feita para a prestação de atividades consultiva em curso. Legal. Acerca da atuação profissional de João Carlos durante o período anterior à formalização do contrato, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não há como reconhecer as atividades prestadas por João Carlos no período anterior à formalização do contrato, pois a atuação do advogado, salvo em situações urgentes, exige prova de mandato. Pessoal, atividade consultiva não exige prova de mandato e ela pode se dar por escrito ou verbalmente, pelo WhatsApp, por áudio, pouco importa isso, tá? Então tá errada a letra A. Vamos aqui, letra B. Diz assim: a outorga de mandato para as atividades de consultoria jurídica é prescindível. Ok, prescindível significa que não é necessária. Porém, a falta de formalização dos serviços prestados por meio de contrato de honorários torna o período anterior insuscetível de reconhecimento. Meus amigos, contrato de honorários não exige forma específica. Pode ser verbal, pode ser por escrito. O contrato por escrito vai trazer muito mais vantagens para o advogado, né? Principalmente fazer prova e também quando a gente fala aí em compensação de crédito, possibilidade de que você tenha ali um título executivo extrajudicial, mas não tem forma específica, poderia ser um contrato verbal também. Então, letra B está errada. Letra C. As atividades prestadas por João Carlos no período podem ser reconhecidas. Legal, correto até aqui. Uma vez que a consultoria jurídica independe de outorga de mandato ou de formalização de contrato de honorários, sendo desinfluente o modo pelo qual foram prestados os serviços. Para que jogar esse desinfluente, né? Só para atrapalhar, porque sendo insignificante o fato de que o modo como foram prestados foi verbal, se foi por escrito, se foi sem mandato, com mandato, nesse sentido. Letra C, letra
que traz aqui a alternativa correta à luz especificamente do artigo 4º, parágrafo 4º, pessoal. Muita atenção, dispositivo que foi alterado em 2022, né, que diz expressamente sobre não depender do mandato aqui para realizar essas atividades. Vamos dar uma olhada na letra D? Então a letra C é a letra correta, mas a D dizia assim, ó, o não reconhecimento das atividades prestadas por João Carlos no período anterior à formalização do contrato decorre do fato de que a atuação se deu de forma verbal, pouco importa, né? De tal modo que se a atuação tivesse se dado por escrito, as atividades prestadas poderiam ser reconhecidas. Quer dizer, você manda um áudio pelo WhatsApp respondendo, mas se tiver a transcrição, porque agora o WhatsApp tem a transcrição, aí é válido. Se não tiver, aí não é válido. Nada a ver, né? Viajar aqui. Então, resposta correta, letra C de Corinthians. Corinthians. Beleza? Próxima questão. Olha lá, será que já é a última? É a última questão. Vamos lá. Rita, advogada regularmente inscrita na OAB, compareceu ao Detran para providenciar a transferência de um veículo que acabara de adquirir. Instada a apresentar, ou seja, pediram para ela, né? Instada a apresentar seu documento de identificação civil, Rita apresentou sua carteira da OAB. Quem nunca? A qual não foi aceita pelo funcionário da repartição, que afirmou ser imprescindível a apresentação da CNH. Aliás, carteira de identidade, que seria o RG, ou da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Com base no enunciado, a recusa do documento emitido pela OAB foi. Não dá já uma agonia só de ver o que aconteceu aqui? Espero que a Rita tenha feito valer a própria carteira. Vamos lá. Letra A, a recusa ela é ilegítima, uma vez que o documento emitido pela OAB constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Pessoal, até o documento daquela pessoa que a gente considera sub-humana, chamado também de estagiário, que maldade. A carteira de estagiário, que é aquela azul, ela tem lá também, válida para fins de identidade ou de identificação civil. Então, letra A está correta. Nós temos no artigo 13 do Estatuto a previsão expressa de que o documento profissional ele tem essa finalidade de identificação civil. Vamos ver o que tem nas demais alternativas. Letra B, correta. Não sei nem continuar, né? Não está correta. Deveria ter sido aceito, sim, a carteira da OAB. Letra C, inválida, pois embora não haja expressa previsão legal... Ah, não? Artigo 13. Lógico que sim. E artigo 13 do Estatuto vai dizer o documento de identidade profissional na forma prevista no Regulamento Geral é de uso obrigatório no exercício da atividade profissional e constitui prova de identidade civil para todos os fins. Ou seja, claro que estava errado ali. Vamos ver a letra D que tinha. Foi inadequada, né, a não aceite da documentação. Inadequada, porém não ilegal. Claro que é ilegal, pessoal, porque ilegal significa contrariedade à lei. Se o artigo 13 do Estatuto fala que serve para identidade civil, a medida foi ilegal. Ok? É isso. Acertaram? Foram bem? Espero que vocês tenham aí ido muito bem nas questões e tenho certeza que estamos caminhando rumo à sua aprovação na primeira fase. Depois, na segunda fase, mesmo que você não tenha optado por constitucional, minha torcida por você ela é sincera e eu quero ver você aprovado no exame de ordem. Um grande beijo, fique com Deus e até a nossa próxima oportunidade de estudos aqui no Estratégia. Até já!